Olá, irmãos, estamos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical e louvamos a Deus porque temos esse privilégio de poder estudar a palavra. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre esperança num mundo em quarentena. Então esperamos por você ao longo desse trimestre, nessas próximas 13 lições, estaremos juntos. E esse trimestre é um pouco diferente porque teremos a apresentação de vários autores, pastores, irmãos que escreveram as lições para abençoar a nossa vida ao longo desse trimestre. E esperamos por você a cada domingo, estudando a palavra de Deus, estudando a revista, interagindo com outros alunos, com o seu professor. Faça isso para que seja edificado em Cristo Jesus. Todos nós ficamos muito tristes ao passarmos próximo ao templo, ao nos depararmos com situações como essa e vermos os bancos da igreja vazios, não podermos estar juntos, cultuando a Deus, celebrando ao Senhor, ou mesmo participando da Escola Bíblica Dominical para interagirmos, pensarmos sobre esses assuntos que tanto edificam a nossa vida. Isto entristece, sim, o nosso coração, mas temos esperança que em bem pouco tempo teremos a oportunidade, o prazer de poder estarmos juntos e cultuarmos a Deus, estar em comunhão e também poder compartilhar um com o outro experiências tão especiais. É essa a nossa esperança. Porém, ao vermos a porta do templo fechado, isso nos leva à pergunta dessa lição ou à reflexão dessa lição. A igreja nunca fecha. Esse espaço pode estar fechado para as reuniões, para as celebrações, para o culto, para os estudos bíblicos, para o encontro das organizações, para aquela confraternização tão especial. Esse espaço pode estar realmente fechado para o encontro da igreja. Mas a igreja de Jesus não fecha, jamais. Ela continua realizando o seu trabalho triunfante, porque a igreja somos nós, sou eu, é você, nós somos a igreja. E na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16, Paulo nos diz isso, que vós sois o templo de Deus e edifício de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então eu, você, nós somos a igreja do Senhor e isso precisa ficar claro para nós. E não é uma quarentena, não é o espaço físico que vai limitar a ação da igreja. E nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo ele traz realmente essa reflexão. Ele usa duas figuras importantes aqui nesse capítulo que vão nos ajudar a entender o propósito da igreja. Na igreja de Corinto, como você já sabe, haviam ali vários grupos de pessoas. A igreja passava por um momento de dificuldade, de divisão. Então um grupo ele se colocava na posição defendendo uma pessoa, Paulo, outro defendia Pedro, outro defendia propriamente Cristo. Então havia esses grupos dentro da igreja de Corinto. E Paulo precisou escrever essa carta para orientar contra essas questões, não somente a divisão, mas haviam outros pecados, outros problemas no meio da igreja. Então Paulo escreve essa carta para orientar aqueles irmãos a como poder servir a Deus, honrar a Deus de uma forma melhor, tendo a consciência do seu papel diante do Senhor. E nesse capítulo, ele vai falar sobre essas duas figuras. Ele vai falar sobre a lavoura. Isso é importante quando a gente pensa na igreja, que somos nós, eu e você, como uma lavoura, como uma plantação. E a lavoura ela precisa de cultivo, precisamos semear a semente, precisa cultivar a semente, na verdade precisa até mesmo preparar a terra. Primeiro a gente prepara o solo, lança a semente e depois a semente ela vai crescendo, vai se desenvolvendo até que ela produza fruto. É assim que a gente vai perceber realmente na agricultura, na lavoura, essa semente. E tem aqueles que lançam a semente. E nós somos essa lavoura de Deus. Tem aqueles que lançam a semente, que trazem o evangelho, que cultivam, um planta, outro rega. E Deus ele vai trazendo o crescimento que é realmente necessário. E nós somos assim. É uma lavoura em que todos participam, mas Deus é que executa esse crescimento. E nos leva também à ideia de um organismo vivo. A lavoura é um organismo vivo e nos remota a essa ideia, a essa perspectiva. Ou seja, a igreja não é estrutura física, a igreja é de fato um organismo vivo. E nós não podemos esquecer isso. Por mais que a gente pense e que a gente fale sobre essas coisas, é importante a gente reafirmar essa verdade no nosso coração. Porque estamos muito ligados à questão do templo. E isso teve um efeito muito importante dentro dessa quarentena. Lá em março, quando a gente fomos impedidos de participarmos dos cultos, houve sempre essa reflexão, mas e agora? O que vai ser realmente da igreja?
como a gente estava muito ligado à nossa ação, à nossa vida cristã, ao templo, isso trouxe um impacto na nossa vida no primeiro momento. Porém, depois a gente começou a perceber que podemos viver a nossa fé, a nossa vida cristã, fora realmente dos templos. E isso precisa ser uma marca para nós, ainda que a gente volte a realizar os cultos, e é isso a gente vai experimentar esse novo momento na vida da igreja, mas precisamos continuar tendo essa compreensão, que a nossa vida cristã, ela não se limita a esse tempo, porque nós somos lavoura de Deus. Nós precisamos cuidar das vidas que Deus realmente nos deu, e como lavoura, todos nós temos a participação, porque somos cooperadores de Deus. Um lança semente, o outro planta, o outro rega, mas Deus, ele vai trazendo o crescimento, e todos nós fazemos parte dessa lavoura que é a igreja do Senhor, para glória e honra do nosso Deus. Uma outra figura importante que ele vai trazer aqui para nós é sobre o edifício. Ele fala sobre a construção. E essa figura, ela é amplamente conhecida também, e quem nunca viu uma casa ela começar a ser erguida? Primeiro é necessário lançar os alicerces, e a gente lança o alicerce de uma forma bem sólida, para que a casa ela não tenha rachaduras, para que ela não venha a cair diante de um temporal, diante de um vendaval ou qualquer outra questão que surja sobre ela. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala que esse alicerce, essa rocha, é Cristo Jesus. Ele é o alicerce, e sobre ele é que nós somos edificados como casas de Deus, como templo de Deus, edifício de Deus que somos nós. O fundamento precisa ser sólido, e quando esse fundamento é Cristo, a partir dele a gente recebe o crescimento. E aí a gente precisa compreender também a função daquele que lança o alicerce. Que aí vamos pensar na figura do próprio missionário. Aí olhando Paulo para a igreja de Corinto como missionário, ele lançou o fundamento, que é Cristo. E sobre aquele fundamento, a igreja de Cristo, ela foi edificada. Assim também nós não podemos lançar um falso fundamento. O nosso fundamento precisa ser claro. E aí a mensagem da igreja, ela precisa ser também clara, que é esse fundamento que está em Cristo Jesus, para que a partir dele a igreja ela se edifique. Quando a igreja ela é bem alicerçada, ela está bem fundamentada em Cristo, de fato não importam as dificuldades, as lutas, as provações, não importam os impedimentos que ela venha a passar, a igreja continuará triunfante, porque estará fixa em Cristo Jesus. Não estará dependendo da vida de A ou de B, ou do líder A ou do líder B, porque os nossos olhos estão em Cristo Jesus, que é o nosso fundamento. É que traz a edificação, e a partir dele a gente vai realizando. Ainda que aquele que lança, ele tem as suas deficiências, as suas limitações, mas se ele edificou sobre um fundamento que é Cristo, ele será provado pelo fogo, e ele suportará e ele vencerá todas essas dificuldades. Precisamos entender que nós somos esse edifício, somos templo de Deus. Precisamos tirar do nosso coração de uma vez por todas que a nossa vida cristã não se limita a esse templo. Eu preciso fazer aqui um parênteses aqui, né? Olha só, não estou querendo dizer que o templo ele não seja importante. Eu louvo a Deus, porque na nossa igreja nós temos um espaço extraordinário, fantástico, que os nossos irmãos deixaram para nós. E hoje não precisamos pensar aí em construir, porque nós temos um espaço extraordinário, não só na sua estrutura, no seu tamanho, mas a qualidade que foi construída, algo assim especial que temos hoje para nós. Temos várias salas, temos outros lugares para os departamentos, temos um amplo templo para a gente poder cultuar a Deus, temos aí as nossas galerias, temos tudo isso que é bênção para nós. E não podemos desvalorizar isso. Não podemos desvalorizar esse fato. E também o próprio culto em si. Em bem pouco tempo nós estaremos reunidos novamente aqui, veremos esses bancos novamente cheios, as crianças na nossa igreja, os jovens, adolescentes, até mesmo os idosos, veremos aqui conosco em bem pouco tempo. E precisamos ter essa expectativa, aguardar esse tempo, esse momento, para retornarmos aos cultos, sabendo que é um momento importante, que tem coisas que a gente não tem como substituir. Por exemplo, o abraço, o encorajamento, o sorriso, não temos que olhar realmente nos olhos, ver a dor, ver a aflição. Isso a gente não tem como fazer online, à distância, mas somente presencial. E por isso é corpo de Cristo. Essas figuras, elas nos apontam para essa verdade tão importante para nós. Somos uma igreja, um organismo vivo, somos uma construção que se edifica a partir do alicerce que é Cristo Jesus. E é exatamente essa
confiança que temos em Cristo Jesus que nos faz caminhar cada vez mais, independente das lutas, independente das circunstâncias, independente se estamos em meio de uma quarentena. Continuamos tendo a esperança e sendo a igreja de Deus vivo, o santuário de Deus, a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é porque realmente nós temos esse protetor, nós temos esse construtor, nós temos esse que nos edifica e cultiva e faz com que a lavoura ela cresça. É por causa de Cristo e não por causa de nós, que somos falhos, limitados, imperfeitos, é que podemos ser edificados para a honra e glória do Senhor. Uma edificação como essa, que da altura do Evangelho de Cristo Jesus não poderia ser feita através de mãos humanas, a não ser obra do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo também, em Coríntios, ele vai dizer que somos esse tesouro em vasos de barro, apenas vasos de barro, mas que carregam um tesouro tão precioso. Ele vai dizer também que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E porque somos templo do Espírito Santo de Deus, somos santuários de Deus, edifícios de Deus, não podemos viver de uma forma a desonrar aquele que nos chamou, aquele que nos confiou. Temos uma linda obra, uma linda tarefa a proclamar, a pregar. E essa tarefa de anunciar a palavra de Deus não será feita apenas através do púlpito, dos louvores, através daqui do nosso lugar de adoração, mas será feito através da minha vida, da sua vida, será feito onde nós estivermos, espalhando aquela sementinha, lançando esses alicerces por onde nós estivermos, e aí Deus, Ele fará a obra, porque Ele realmente é o fiel construtor, Ele é aquele que edifica as nossas vidas e faz com que a obra da igreja, ela prospere. Quando a gente olha, obra como a nossa, da nossa igreja, 62 anos, estamos completando nessa segunda-feira. Quantas pessoas foram batizadas? Quantas pessoas foram edificadas? Quantas pessoas tiveram seus dons descobertos aqui nesse contexto da igreja? Quantas pessoas foram vocacionadas para o ministério a partir dessa obra? Quantas pessoas? Temos muito a louvar ao Senhor, porque essa é a obra feita pela igreja. E sabe de uma coisa? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso as portas da igreja jamais fecham. As portas da igreja jamais estarão fechadas para a pregação do Evangelho, para a edificação de vidas, para a transformação de almas. A obra da igreja jamais estará fechada e Deus estará sempre conosco, dia após dia, para realizarmos esse trabalho. Meu querido, não pense de forma diferente. Não limite a sua vida cristã a esse espaço físico, mas valorize esse espaço físico, valorize a comunhão, valorize a vida de outro irmão que tem um dom que pode edificar também a nossa vida. Mas compreenda que a nossa vida espiritual, ela vai além dessas portas, que essas portas não podem nos impedir, porque onde nós estamos, nós somos lavoura de Deus, somos edifícios de Deus, edificados e cultivados para a glória daquele que nos chamou. Que possamos ter essa maturidade e não sermos imaturos, como aqueles irmãos ali em Corinto, que ficavam procurando coisinhas tão pequenas para poder se dividir, para poder deixar de realizar a obra do Senhor, mas que possamos olhar para aquele que nos edificou, para aquele que nos transformou, para aquele que nos deu a viva semente, a da esperança do Evangelho em nossas vidas, para continuarmos realizando a obra que Ele nos chamou. Daqui a pouco, nós estaremos aqui juntos novamente, cultuando o nosso Deus, e continuaremos realizando a obra do Senhor até que Ele nos chame para junto de si. Não é tarefa fácil vivermos esse tempo. Não é tarefa fácil deixar de congregarmos como igreja do Senhor. Eu sei disso. Não podemos minimizar essa dificuldade que nós temos, porque tantos anos estivemos reunidos, podendo celebrarmos ao nosso Deus e podemos realizar a obra do Senhor. Mas precisamos fazer uma reflexão. Será que enquanto nós podíamos estar juntos, valorizávamos a comunhão uns dos outros? Será que enquanto as portas dos templos estavam abertas, nós valorizávamos o momento de comunhão, de adoração, de serviço a Deus? Ou será que somente agora temos pensado sobre isso? É um motivo para refletirmos, para avaliarmos diante do Senhor. Vimos que somos santuários de Deus, igreja, gente, pessoas, isso é igreja. E como então deve ser a atuação da igreja, que é gente, não é estrutura, não templo, não espaço? Como devem ser os relacionamentos entre irmãos, que é igreja também, mas que é gente, que é pessoa?
como que deve ser e como deve ser a atuação dessa igreja que é gente. Cristo é o alicerce sobre o qual nós estamos sendo edificados. E como temos servido a Cristo? Como estão as obras das nossas mãos? Se forem provadas pelo fogo, o que restará dessas obras? Que edifício estamos sendo nós? Será que temos crescido sobre esse alicerce, que é Cristo Jesus? Pense sobre essas coisas. Somos lavoura de Deus, somos edifícios de Deus, somos santuários dele, morada do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou, a tua semente, ó Deus, germinou no nosso coração e fomos cultivados e crescemos como lavouras do Senhor e queremos, ó Deus, te servir e produzir frutos para a glória do Senhor. Somos edifícios, santuários e temos certeza que o teu Espírito habita em nós. Que, ó Deus, através desse alicerce que é Cristo, possamos crescer a cada vez mais, entendendo que a nossa missão, a nossa tarefa, não se limita a esse espaço físico, mas que temos uma missão a cumprir, independente de onde estivermos. Abençoe teu povo e nos ajude a sermos esse santuário para louvor e honra e glória do teu santo nome. E oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.